Antes já foi orado também, nós já podíamos comemorar hoje dia de Páscoa junto, na verdade já vem desde quinta-feira, né, a Páscoa. E aí eu queria colocar assim para vocês, me lembrei muito sexta-feira do pastor da igreja luterana de Ibirama, que nós estávamos juntos domingo passado juntos, e ele só no sexta-feira santa ele tinha 6 cultos para ministrar. E aí eu pensei, sexta-feira de manhã, como esse homem vai estar de noite no cansaço. Mas aí eu quero lembrar um pouco esse cansaço também que Jesus passou naquela quinta-feira. Tá? Da maneira como ele passou aquela quinta-feira, vindo para Jerusalém, e toda essa forma de entretenimento lá em Jerusalém, e de repente, na quinta-feira, ele se retira para orar, e aí ele é preso e passa por todo esse espaço. Então, como nós hoje sentimos muitas vezes o nosso cansaço, Jesus também sentiu o seu cansaço. Ele era humano, como cada um de nós. Ele passou por isso, e ele passou isso por nós. E nós podemos dizer assim, nós sabemos quem é esse Deus, porque ele passou esse cansaço também por nós. Irmãos, e aí eu gostaria de convidá-los a abrir, quem tem a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao 11. Esse capítulo, ele trata especialmente da ressurreição de Jesus, mas ele tem um enfoque muito interessante no versículo 1 ao 11, que é o guia da mensagem hoje para nós. Lembrando, irmãos, eu sempre fico muito grato a Deus quando hoje foi orado sobre missões, e que a igreja tem esse momento de missões, de oração. Esse texto, hoje, alguns já, hoje segunda-feira, né? Mas dia de domingo de Páscoa, foi pregado em 190 países. Então, olhando para esse lado, 190 países, tanto na linguagem alemã, quanto no linguajar de cada país, foi pregado essa mensagem para os cristãos das igrejas. E também em muitos questões de YouTube, isso passou também esse texto. E eu gostaria de lembrá-los, esse capítulo 15, verso 1 ao 11, quando o apóstolo Paulo fala da ressurreição de Jesus. E nós vamos delinear esse momento dessa mensagem com o nosso pensamento básico, o maior episódio da raça humana. É o maior episódio da raça humana, era a ressurreição de Jesus. E nós comemoramos esse episódio até os dias de hoje, e sabemos até que Cristo voltar, esse episódio vai estar sendo lembrado nas igrejas de forma cristã. De forma cristã. Então, as pessoas vão estar lembrando o ato salvífico de Jesus, mas sobretudo esse episódio, a ressurreição. A ressurreição é o maior episódio da raça humana. Nós pensamos, é o nascimento de Jesus, não, irmãos? O nascimento de Jesus foi algo muito especial, mas ele foi totalmente humano. Totalmente. A fecundação dele foi pelo poder do Espírito Santo. Mas o nascimento da mulher chamada Maria foi humano. Então, o nascimento de Jesus, ele tem um episódio bem interessante que a gente pode ver também em outra ocasião, mas a morte, a ressurreição de Jesus é o maior episódio da raça humana. Então vamos estar vendo o capítulo 15, verso 1 ao 11. Eu passo a ler esse trecho para todos nós juntos ao ouvirmos esse texto. A ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos, assim crestes. Irmãos, nesse grande episódio, eu quero apenas lembrar alguns episódios que nós todos lembramos. Mas é importante a gente lembrar os episódios que marcaram o mundo até os dias de hoje. Muitos, como o apóstolo Paulo diz, creem e outros não creem. Mas nós cremos até hoje. Um dos maiores episódios, irmãos, é a criação do mundo. A criação do mundo é um episódio que milhares de cientistas procuram saber como foi essa criação. Até os dias de hoje tem cientistas procurando saber como foi o Big Bang da criação. É um episódio que a ciência humana não consegue explicar e não vai conseguir explicar, porque é um episódio vindo diretamente de Deus. Deus está na causa da criação. O dilúvio também é um episódio que a própria ciência ainda não conseguiu explicar esse dilúvio, porque ele foi no mundo inteiro que ele aconteceu, mas em muitos lugares não haviam pessoas vivendo para pagarem pelo pecado. Então o dilúvio é um episódio bem importante, e lembrando que 6 pessoas foram salvas. 6 pessoas apenas de todo o mundo que já vivia na época. Então foi um grande episódio, homens poucos sendo salvos. Tá? E um outro episódio, Moisés ser preservado. É algo que quase não se consegue explicar, que o mundo egípcio queria eliminar com essa crescência do povo hebreu, e um menino foi preservado, e é interessante, foi dado o direito de viver por uma egípcia. Exatamente esse povo que era para eliminar os meninos hebreus, acolheu essa criança e devolveu para a mãe criar o próprio filho. E aí uma famosa frase que nós encontramos quando a princesa egípcia diz para a mãe de Moisés: toma o menino e cria-mo. Ela dá para a mãe Yoxabé criar Moisés da mesma forma como fosse criado como filho dentro da cultura hebraica. Um outro é a libertação do Egito. É impressionante a gente olhar como até os dias de hoje o povo pagão, como também o povo cristão, o povo muçulmano, lembram desta importância da libertação do povo hebreu do Egito. Davi e Salomão também são episódios muito importantes na vida do mundo, da história dos povos. Tanto Davi, como um simples pastor de ovelhas, se tornando o maior rei, que juntou todo o reino hebraico para se tornar um grande mundo. E Salomão, da mesma forma, se tornando o homem que construiu o maior prédio da época e que era um homem mais sábio que o mundo até hoje conheceu. São episódios. Mas aqui agora, o nascimento e morte de Jesus.
é um episódio muito interessante. Ele já foi previsto no Velho Testamento, desde o começo de Gênesis 3:19, já é anunciado que iria nascer alguém que iria pisar a cabeça da serpente. Isso é profetizado sobre Jesus. Mas a morte dele também é um grande episódio, porque é o único, até hoje, que morreu em função de toda a humanidade. E morreu em função também de que não precisasse mais oferecer animais para sacrifício. Não só para o ser humano, esse episódio foi importante, mas também para os animais. Então vejam que o episódio do nascimento, morte de Jesus, ela envolve muita coisa na nossa vida, da história, se a gente for olhando no mundo inteiro. Mas esses episódios, irmãos, ele leva-nos para o maior, e que dá o divisor do mundo, a ressurreição. O nascimento de Jesus não é aquele episódio para dizer antes de Jesus e depois de Jesus. Mas com a ressurreição de Jesus, juntando com o nascimento de Jesus 33 anos antes, deu exatamente essa cisão no mundo. O mundo inteiro, mesmo não sendo cristão, eles aceitam a divisão das épocas, antes de Cristo e depois de Cristo. Em qualquer literatura que você leia, que venha explanando sobre a divisão do mundo, o mundo pagão, o mundo lá do Oriente, eles aceitam essa divisão antes e depois. Não a seguem como nós o seguimos, mas eles aceitam, porque eles precisam entrar num consenso com todo o Ocidente e uma grande parte da Ásia devido à questão comercial. Então Jesus, esse episódio da ressurreição de Jesus, não é apenas para um momento espiritual, religioso, mas também tem uma referência muito importante para o comércio. O mundo pagão, eles olham muito para isso, olham muito para isso. Então, são episódios que nos fazem lembrar. E esse divisor, antes e depois de Jesus, nós temos agora pensamento sobre isso, desse texto aqui, que depois sobre aqui que aparece Paulo como Kefas ou Cefas, nós vamos ver depois da Santa Ceia. Depois da meditação, vamos comemorar juntos a ceia e todos são convidados a participar. Mas aqui nós olhamos esses episódios. E esses episódios, eles trazem consigo outros episódios. Não é apenas agora Jesus ressuscitou, como nós cantamos, como nós ouvimos, mas ele traz consigo outros episódios que nos fazem meditar e que nos faz dar a grande importância como cristãos. E aí nós vamos estar vendo o primeiro momento, o maior episódio da história. É comprovado em Atos, capítulo 1, verso 3. O irmão Eliseu vai estar lendo para nós esse versículo, Atos, capítulo 1, versículo 3. Eliseu, bem alto. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Olha uma vez agora, irmãos, depois da ressurreição, ele não fica escondido. Como Jesus nunca ficou escondido, ele se retirava quando era necessário, mas agora ele vem de forma plena e se apresenta após a ressurreição 40 dias. Mas ele se apresenta, como nós lemos no texto, a Maria ou algumas pessoas, e aí de repente ele aparece para 500 pessoas, que eram seus discípulos. Nós conhecemos apenas mais falado por 12 apóstolos.
Tá? De repente um sai de cena como traidor e entra o outro. Mas são 12 apóstolos, só que Jesus tinha, na verdade, 500 discípulos. E esses 500 discípulos viram Jesus após a ressurreição. Era um episódio imenso, porque esses 500 discípulos eram de toda a Galileia. Não era apenas lá de Betânia ou de Cafarnaum. Não, eles eram de toda a Galileia. E incluindo a Galileia mista, que era junto com os samaritanos, que era também chamado a Galileia pagã, aonde mulheres judias casavam com samaritanos, ou homens judeus casavam com samaritanas, e eles viviam naquela parte da Galileia. Era a Galileia pagã, ou a Galileia dos samaritanos, também chamado isso ali. Então, eram de todos os lugares, viram Jesus ressurreto. Ele não ficou escondido. E esses 500 irmãos, mais tarde, foram se espalhando pelo mundo. Pelo mundo. Tem uma história bem interessante que diz que até alguém deles veio para o Brasil. Então é impressionante quando a gente olha esse sentido, como esse episódio da ressurreição tomou espaço naquela época. E um segundo ponto, a maior prova aos cristãos. Aqui, irmãos, por que coloquei a maior prova aos cristãos? Assim como entre os judeus, havia um grupo chamado os saduceus, que era um grupo religioso, extremamente religioso, mas não acreditavam na ressurreição. Então, esses grupos religiosos não criam todos na ressurreição. E no Velho Testamento nós conhecemos a história da ressurreição. É enfatizada pela espera da ressurreição. E o Espírito de Deus ressuscitaria. E aqui agora tem muitos que não creem na ressurreição. Nós temos, por incrível que pareça, irmãos, eu tenho lido agora, esses tempos atrás, muitos livros. Eu digo muitos porque já foram muitos mesmo. E me assustei muito como existe no mundo ocidental, que é chamado, assim, até entre aspas, podemos dizer, cristão, como tem cristãos dentro da igreja que não acreditam na ressurreição. Impressionante. Impressionante. E quando a gente diz também entre os cristãos que é a maior prova da ressurreição, nós temos em Romanos capítulo 1, versículo 4 a 6. Ouço esse trecho que era da época de Roma. E que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Quando nós olhamos a questão de missões, como hoje foi falado um pouco também, eu escutei esses dias atrás de uma pessoa dizendo assim: eu amo missões. Tá? Mas, irmãos, missões tem dois ramos muito importantes que a gente tem que lembrar. Um é a missão de evangelismo e a outra é a missão de missionar e criar novas comunidades cristãs. Nós temos muitos lugares em Santa Catarina que não tem ainda um lugar onde se pode dizer que tem uma igreja cristã, que literalmente prega o Evangelho, Mas o apóstolo Paulo coloca para Romanos pelo Espírito de Deus. Então, missões não é apenas levar dinheiro
mas é evangelizar para trazer almas a Cristo. E aqui agora essa questão, a maior prova aos cristãos como romanos, ele coloca para o povo de Roma, Cristo ressuscitou. Ele está levando exatamente esse episódio da ressurreição ao mundo pagão que dominava na época praticamente todo o mundo. Haviam países que não havia o domínio total dos romanos, mas aonde Roma dominava, ali era exatamente os deuses romanos que dominavam. E aí o apóstolo Paulo escreve aos romanos, é pelo Espírito que isso acontece. Irmãos, ser cristão não é porque eu quero. Ser cristão é porque nós obedecemos mediante a obediência a Cristo, a palavra de Deus. Então, pelo fato de nós sermos achados no mundo do pecado, é um grande episódio. Em outras palavras, quer dizer, você passou da morte para a vida eterna. Você vive aqui, nós vivemos aqui, mas nós vamos ter vida eterna. Então não temos do que temer a morte. Um terceiro episódio, a maior expressão do poder de Deus. A ressurreição é o maior episódio, ou seja, do poder de Deus. Efésios capítulo 1, verso 19. Irmãos, vejam como o apóstolo Paulo se detém a escrever aos povos pagãos a importância da ressurreição, porque a ressurreição não era vista como uma realidade de fé. Ela era uma coisa muito mística. E nós temos hoje muito misticismo. Muito misticismo. Pensando que vão ser outros tipos depois da morte. Então, a expressão da ressurreição é também a expressão do poder de Deus. Efésios 1, 19 e 20. Eliseu é contigo. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. A poderosa força de Deus é a ressurreição. Se não houvesse ressurreição, irmãos, não valeria a pena seguir Deus. É duro essa frase. Se não houvesse ressurreição, não valeria a pena seguir a Deus. Aí tem uma canção em alemão que é muito conhecida. Ela é dançada em milhares de salões. Foi assim que foi aberto a primeira Oktoberfest em Blumenau. Após a enchente de 83. Tentaram festejar para o povo esquecer a tristeza, da dor, muitas mortes, suicídios. Mas aí tem uma canção que é bem conhecido. Bebamos a cerveja aqui, porque lá não haverá cerveja. Im Himmel gibt's kein Bier, deswegen trinken wir es hier. No céu não tem cerveja, por isso nós a bebemos aqui. Essa é a triste história de um povo, entre aspas, que se chama cristão, que acha que temos que beber aqui. Salomão fala isso lá em Eclesiastes. Você pode fazer tudo, mas não esquece que você é responsável pelo que você faz. É responsável. E a ressurreição é a maior expressão de poder de Deus, porque ele literalmente coloca para o povo de Éfeso, que era um povo extremamente inteligente, haviam lá muitos filósofos, muitos socialistas, e muitos que criam em muitos deuses,
pagãos e achavam que eram os tais. E o apóstolo Paulo escreve para eles: tudo que vocês sabem não é tão importante quanto a ressurreição de Jesus. É o poder de Deus. Em outras palavras, está dizendo sobre a morte, Deus tem poder. Deus tem poder. É a maior expressão de poder de Deus, é a ressurreição. E um quarto pensamento é a maior verdade do Evangelho. Evangelho nós sabemos que é a mensagem da salvação, a mensagem das boas novas. Isso quer dizer Evangelho. E aí agora nós temos exatamente esse episódio, é a maior verdade do Evangelho. E esse texto, ou esses versículos, estão dentro do capítulo 15, que o Eliseu vai ler para nós também, que nós já lemos, capítulo 15, 1 Coríntios 3, 4. Ouçam o que isso diz novamente para nós. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, vejam quando o apóstolo Paulo coloca que essa verdade do Evangelho está de acordo com a Escritura. Mas espera lá, irmãos. Que Escritura era essa? O Novo Testamento? Não tinha. Não havia Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele era um grande conhecedor do Velho Testamento. Ele era um fariseu. E o bom fariseu, em primeiro lugar, como fariseu, tinha que conhecer, ou seja, como um cidadão judaico, tinha que conhecer os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, de cor. Já com 12 anos, aprender a decorar. Quando ele recebia o seu kippah, para receber o kippah, ele já tinha que saber os 5 livros de cor. Quanto antes ele decorava, antes ele era condecorado como cidadão judeu ou israelita. Mas aqui nós temos agora uma coisa bem interessante. Quando nós lemos em 1 Coríntios 15, 3, 4, é uma forma muito interessante. Essa ressurreição, essa verdade bíblica que o apóstolo Paulo coloca, ele diz, mediante as Escrituras, o Velho Testamento. Percebem? Quando Paulo aponta que a ressurreição é condita de acordo com o Velho, com as Escrituras que ele menciona, ele está mencionando o Velho Testamento. E aí, irmãos, nós corremos um grande perigo como cristãos atuais. Muitos cristãos atuais, também entre aspas, eles negam o Velho Testamento. A primeira coisa que dizem, não dá para entender. Tem tantos nomes no meio. E essa semana, eu fiquei muito feliz. A minha esposa e nós ouvimos, ontem de manhã, um olhar para o alto. Quem ouviu o olhar para o alto, a irmã Cláudia falar, se você ler esse texto que ela citou, você vai dizer, mas espera, o que tem isso a ver com o olhar para o alto? Mas a essência da palavra que Deus colocou para a ornamentação, a colocação das coisas de Deus na casa do Senhor, tem a ver hoje muito conosco, o nosso zelo pela palavra de Deus. E o zelo pela palavra de Deus não é apenas o Novo Testamento, ele é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Jesus veio exatamente para cumprir o que estava no Velho Testamento. E para nós sabermos que Jesus veio cumprir, nós temos que conhecer o Velho Testamento. É muito importante isso. Nós podemos estar vendo
E aí vocês podem estar olhando quando tem abertura no programa da igreja. Sempre tem o texto da abertura. A pessoa pode escolher ou o texto do Novo Testamento ou um salmo. Já perceberam? Porque sempre esse texto do Velho Testamento, ele tem uma referência no Novo Testamento. Nós não podemos deixar separado. E essa verdade do Evangelho, Paulo fala aos Coríntios. E um quinto pensamento, para chegarmos aos poucos, no final, a maior realidade da fé cristã. A ressurreição, o seu episódio para nós, ele também nos leva à realidade hoje. A uma profunda realidade. Sabe, irmãos, eu acho que ontem, ou seja, anteontem, o dia de Sexta-feira Santa, hoje não é mais aquilo que nós tínhamos quando éramos crianças. Dona Marlene lembra, né? Sexta-feira Santa, quem tinha rádio não podia ligar. Já? Lembram os mais velhos? Não podia nem assobiar. Nem assobiar. Nem cantarolar. Era tudo proibido. Tudo proibido. Era o silêncio absoluto. Era uma reverência por esse dia de morte. Era uma reverência. E hoje nós perdemos muito. Eu não quero dizer que nós devemos reverenciar a morte em si, mas nós devemos reverenciar exatamente esse dia, lembrando o que Cristo fez por nós. Aí na sexta-feira à noite tivemos um culto em Blumenau, juntos participamos e falaram sobre as 7 palavras de Cristo na cruz. Eu dentro de mim tinha certeza que alguém desses 7 pregadores, que eram poucos momentos cada um falando, ia falar da sexta-feira, o momento do silêncio. Porque parou tudo. Mas Jesus não ficou no silêncio. Jesus foi ao mundo dos mortos. E lá Jesus mostrou o poder que ele teria sobre a morte. E a morte não pôde suportar Jesus. Sai daqui. Eles não podiam suportar Cristo vivo. Vai embora. Nós não conseguimos ver você aqui. Que entre eles, muitos haveriam ali para esperar literalmente a segunda morte, a morte eterna. Porque nós sabemos que quando Jesus ressuscitou, muitos outros ressuscitaram. É uma incógnita. Porém, é uma verdade bíblica. Não vamos nos preocupar como, quando, de que forma foi. Mas vamos ter, como a Bíblia menciona, houve muitos ressurretos. Mas Jesus não estava no silêncio. Ele estava lá no mundo dos mortos, incomodando esses mortos com o poder da vida que estava nele. Eu tenho certeza que muitos de nós lembraram sexta-feira dos nossos queridos que estão mortos. Pai, mãe, tios, avós, filhos, netos, talvez. E de repente pessoas estão próximos para falecer. A gente já dá uma memória disso. Mas lembrem que a ressurreição é a maior realidade da fé cristã, que vale crer. E aí nós temos 1 Tessalonicenses 4,14. Eliseu. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Eliseu, leia de novo esse versículo. Ouçam bem de novo, irmãos. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram.
Percebe, irmãos? Então, quem dorme em Cristo vai voltar. Então, é uma verdade bíblica, é uma maior realidade da fé cristã. Nós não precisamos ter medo da morte, que vamos ficar mortos. Nós vamos descansar. No decorrer do meu pastorado, muitas pessoas visitadas, que estavam já sempre prestes a morrer. Temos agora na nossa família uma pessoa que está almejando partir para a eternidade. Está almejando partir para a eternidade. E ela disse, eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. E aí ela me responde na quinta-feira, mas eu lá não vou ficar porque eu vou ressuscitar. Ela está tão cansada dos 90 anos de vida, que não pode mais andar sozinha, não. Levantar sozinha não pode mais. Não pode mais sozinha ir no banheiro. E ela sente esse peso na família. Ela sente que os filhos estão sendo sobrecarregados, mas ela está cansada. Ela está cansada deste corpo. O corpo envelhece, mas a vida não fica velha. O corpo envelhece, mas a cabeça não quer aceitar que o corpo não vai mais. Mas ela tem que se resignar que o corpo não dá mais sozinho. E é isso que a esperança do cristão, a tua esperança, a minha. Nós vamos partir de repente do cansaço, ou alguns morrem de uma forma precoce, não estão cansados, mas são ceifados da vida. Mas eles vão para casa, para descansar. Quando a gente fica mais velho, a gente se torna mais idoso, você percebe de repente, vamos para casa, estou cansado, quero ir para casa. Eu escutei uma notícia na quarta-feira, ela me impressionou muitíssimo. Quando nós olhamos assim, aqui para nós todos temos casas realmente dignas, boas, bonitas, agradáveis, tem um conforto. Mas era uma senhora de aparência bem triste. O rosto parecia uma tábua de lavar roupas. Idosa, ou seja, meia idade, não era tão idosa. E o repórter perguntou para ela várias coisas sobre água e saneamento básico, sobre alimentação. E ela disse assim, eu estou tão cansada. Eu estou cansada. Mas a senhora quer ir para onde? Eu quero ir para casa. A senhora não mora aqui? Não, eu moro mais lá em cima. Aí o repórter acompanhou ela. Irmãos, estar na rua, estar naquela chupanazinha, telhado de tecido, com todas essas chuvas que estavam dando, ir para casa, estou cansada. Sabe, independente como é nossa casa, nós nos sentimos cansados para chegar em casa. E isso também acontece em... Por favor, um copo d'água. Isso também acontece conosco também. E um sexto pensamento para finalizar. A maior vitória sobre o pecado. A maior vitória sobre o pecado. Romanos 6, 9 a 11. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma,
considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que incomoda a vida é o pecado. Não precisa dizer muito sobre isso. O que incomoda a igreja cristã em Cristo é o pecado. E muitas vezes, ou a maior parte, esse episódio do pecado incomodar a vida, ele vem em todas as esferas das pessoas. Desde pequeno até grande. O pecado habita na pessoa. Ele é gerado no pecado. Eu já citei há muito tempo atrás um exemplo que eu quero citar agora. E com isso quero finalizar essa mensagem de hoje sobre a ressurreição. Daiane era uma menina de 3 anos, e eu tinha naquela época um sítio, e na época da Páscoa todos nós sabemos falta de ovos, né? Porque a galinha está mudando de pena e aí não tem quase ovos. E aí o ovo sobe de preço. E servia para algumas pessoas na cidade Blumenau ovos do sítio, que eram ovos saudáveis, e precisava de 3 ovos para completar o pedido de ovos. Mas já era de tarde 3 horas, e depois das 3 horas é raro uma galinha botar um ovo, ao menos galinha de sítio. Fomos ao galinheiro pegar ovos, a Daiane, menina de 3 anos, estava junto, e aí ela disse: tio, deixa eu carregar um. E eram os 3 ovos que faltavam para completar a dúzia. E ovo numa criança, na mão de uma criança de 3 anos, é meleca. E a gente já sabia disso, mas pediu, tá bom, mas cuida, não deixa cair. Também não deixou cair. Chegamos até onde era a mesa para colocar os ovos. Ela colocou um certo peso em cima da mesa e quebrou. Faltou um ovo para dar a dúzia completa. Mas a mesa era de pedra. Quem era o culpado agora que o ovo quebrou? Era a menina que carregou o ovo e não sabia que a pedra ia estragar, ou eu que queria ter uma mesa de pedra para mostrar que é uma coisa boa? Quem é o culpado agora? Percebem? A Daiane quebrou o ovo. Mas quem é o culpado? E quando eu perguntei para ela: Daiane, por que você fez isso? Não fui eu, tio, foi o Toff, o cachorro. Aí eu queria chegar. 3 anos já sabia dizer: não fui eu, foi o cachorro, o Toff. Percebe, irmãos? O pecado está na vida do ser humano. Ele cresce com o ser humano, ele nasce com o ser humano. E isto é exatamente o que o apóstolo Paulo queria dizer para a igreja de Corinto. Irmãos e coríntios, a morte não é vitoriosa. Ela não é vitoriosa como o pecado quer ser. O pecado é derrotado por Cristo. E o pecado acabou de ser derrotado pela ressurreição de Jesus, porque ele já morreu na cruz por nós. Percebe, irmãos? Então nós estamos vivendo exatamente a resposta da cruz. A morte sobre o pecado foi vitoriosa. Mas ela foi tão vitoriosa que não conseguiu ficar no túmulo. Jesus ressuscitou. E quando nós cantamos hoje à noite, já rolou, hoje durante a manhã, fazendo alguns afazeres em casa, lembrei dessa canção. Devíamos cantar hoje à noite, já rolou. E cantamos. A morte, ela é pesada como aquela pedra na frente do túmulo. Mas não era pesada para segurar a vida. A vida, ela é maior. Ela é poder do respirar. A vida é o poder do respirar. Em outras palavras, para concluir, a ressurreição é o maior testemunho do apóstolo Paulo ao mundo até os dias de hoje. A ressurreição.
é o maior testemunho de Paulo para o mundo quando ele fala sobre a ressurreição. E aí, olhando, irmãos, para a ceia. A ceia também nos faz lembrar, exatamente nesse texto, de um homem que confessou Jesus. Tu és o Filho do Deus vivo, não é isso? Do Deus Altíssimo. Quem era esse homem? Pedro, o apóstolo Pedro. Pedra. Mas olhando agora para esse lado desse Pedro, ele caminhou 3 anos com Jesus. Sabia de tudo sobre Jesus. Jesus foi muito próximo dele. E Pedro aprendeu muito de Jesus. Até tal ponto de ele confessar quem era Jesus, mas ao mesmo tempo também Jesus espera, arreda-te de mim, Satanás. Pedro sabia ser em momentos também bem pernicioso para com Jesus. Bem rústico, como um pescador. E Pedro era um homem corajoso. E ele tinha uma mira muito boa para acertar a orelha de alguém. A gente diz, puxa, ele nem a cabeça não acertou. Vamos inverter. Ele quer mirar, cortar a orelha. Mas, corajoso. E não sabemos como é que Pedro tinha uma espada naquele momento. Porque os discípulos de Jesus não andavam de espada. Ele tinha uma espada naquele momento. Será que ele já imaginava que ia acontecer? Enfim, deixa para lá. Mostrou-se corajoso. E Pedro, ele era muito sorrateiro também. Eles pegaram Jesus. Eu vou ver o que é que acontece com Jesus agora. E aí ele foi entrando no Sinédrio, aquela praça dentro do Sinédrio. E aí os soldados podiam entrar de cavalo montado. E ali havia faxineiras. Era o serviço mais baixo do Sinédrio. A juntar a bosta do cavalo. E uma dessas faxineiras chegou a Pedro e disse, tu és um deles. Não, não. Aí veio outra, mais uma faxineira. Não, eu não sou. E ele começou a praguejar. Talvez Pedro estava lá porque ele queria se aquecer, porque era frio. Ou talvez ele estava curioso. Então, em outras palavras, Pedro sentia o frio como nós também, mas ele era curioso como nós. E a curiosidade muitas vezes manda lembranças, né? Mas Pedro, dentro desse episódio da vida dele, que também podemos dizer que foi o maior episódio de Pedro, negar Jesus. Quando a gente pensa, mas espera, negar Jesus, andou com Jesus, é um grande episódio na vida de Pedro, é sim. Porque esse episódio do negar Jesus levou Pedro ao quê? A memória que Jesus disse, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Não é isso? E Pedro caiu em um profundo arrependimento. Lembram? Esse episódio do arrependimento de Pedro é o maior episódio de um ser humano até os dias de hoje para se encontrar com Jesus. Sem arrependimento não há como se achegar a Jesus. Então esse episódio fez com que Pedro se arrependesse. Mas vamos agora para Atos, capítulo 2, 38 ao 41. Atos 2, 38 ao 41. Atos. E vemos o que diz ali. Atos 2, 38 a 41.
Vejam o resultado de Pedro, quando ele correu para o sepulcro, correu mais depressa do que o outro. Ele estava ansioso para ver o resultado do seu arrependimento. O resultado do nosso arrependimento é vida eterna, irmãos. É o perdão que nós recebemos de Jesus. E a Páscoa nos quer pregar isso. O arrependimento, o perdão. E aí nós encontramos capítulo 2, verso 38 a 41. Veja o que diz nesse texto. Respondeu-lhes Pedro. E nessas palavras eu gostaria que nós meditássemos para a ceia. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós será batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunhos, exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, se Pedro, como nós ouvimos, negou a Jesus, se arrependeu e foi tão grandemente usado depois, que é o resultado do seu arrependimento, se tornou um pregador do dia de Pentecostes. E milhares de pessoas ouviram a mensagem dele. E milhares de pessoas aceitaram a mensagem dele sobre Jesus Cristo. O Cristo morto, o Cristo ressurreto. E esse Cristo ressurreto, irmãos, nós queremos lembrar na ceia de hoje à noite. Esse Cristo ressurreto que Pedro prega: arrependei-vos. E é no Espírito Santo, irmãos, que nós podemos dizer assim: a Páscoa que nós comemoramos terminou hoje como um feriado, como um momento de família. Possa ser uma Páscoa contínua em nossas vidas, e saber que a Páscoa não é apenas comércio, não é apenas um culto religioso, mas a Páscoa é um momento de ressurreição, de vida e vida eterna. E isso a ceia, irmãos, nos oferece como memória. Como memória. Aquela memória da qual Pedro também levou ao povo daquela época e outros irmãos, lembrando que é o dia de Pentecostes, o aniversário da igreja cristã. E foram mais de 16 países que estavam reunidos em Jerusalém para comemorar a festa da colheita. E Pedro faz lembrar Cristo ressurreto. E na noite que Jesus foi traído, ele tomou o cálice, tomou o pão e deu na frente dos seus discípulos graças. E dessa forma nós também vamos comemorar juntos. Eu peço para minha esposa e para Ingrid se levantarem e pegarem os utensílios e distribuírem a ceia. E antes de distribuir, nós vamos estar orando. E eu gostaria que todos se colocassem de pé. E eu convido a todos participarem da ceia. A todos que sejam convidados. Pai Celestial, muito obrigado. Que nós podemos comemorar agora no final desse culto comemorativo com os maiores episódios da vida da tua ressurreição. Lembrando a tua história
desde a criação do mundo e esperamos a tua volta. Assim, ó Pai, como tu instituíste a ceia para com os teus discípulos, nós queremos comemorar isso da mesma forma em memória a ti, Senhor, e lembrando que tu o fizestes para lembrarmos que tu és o Cristo, o ressurreto e o eterno Filho de Deus, e o nosso Salvador. Assim eu peço, Senhor, santifique este pão e santifique o cálice, e se tua bênção para ele e para nós, que nós podemos comemorar assim a tua ressurreição. Em nome de Jesus. Amém. Amém.